Hello. Paz do Senhor, galera. Deixa eu já convidar aqui, né, pra não ficar sozinha. Tá me ouvindo? Alô? Tô ouvindo. Eu tava Agora tá com. ouvindo? Todo mundo tá ouvindo aí, gente? Todo mundo, os três? Meu Deus. Gente, se vocês puderem confirmar que tá ouvindo isso, Carol tá ouvindo. Paz do Senhor, a gente vai esperando o pessoal entrar pra gente já não perder muito tempo e começar. Gente, manda um aviãozinho para as pessoas aí, para elas verem a live. Yes. Ontem a gente, né, fez o teste. Hoje a gente começa oficialmente com o nosso projeto da leitura do Novo Testamento. E, gente, uma coisa que é sempre bom, ir chamando o outro e incentivando, né? E eu tô Com bem certeza. feliz com esse projeto, porque às vezes sozinho a gente não para ler, né? Mas estando acompanhado, estando incentivando, a gente vai, consegue chegar até o fim. Verdade. Muito importante. Como eu falei ontem, né? Muito importante esse projeto, que muitas pessoas esfriaram na fé, né? E a palavra de Deus é o que nos molda para a gente ser como Ele quer que nós sejamos, né? Então, nada melhor do que nos aprofundarmos na palavra de Deus. Com certeza. E Então, aí, quem já tá aí. agora ninguém tem desculpa, né? A gente está aqui online na internet lendo a Bíblia, né? Exatamente. Já pega a Bíblia, vai para um canto onde você sabe que não vai ser atrapalhado e bora focar agora na leitura, em conhecer a palavra de Deus. E para quem não sabe, né, a gente vai começar pelo Novo Testamento, né? Então a gente tá lendo, vai começar por Mateus, né? Que é o primeiro evangelho. Isso mesmo. Gente, só uma dúvida, não tá travando aí não, né? Eu aqui tá indo reto, normal? Eu acho que tá, não sei. Para mim tá normal. E Tá eu? bom, então. Tranquilo também. Gente, geralmente quem vai estar aqui nas lives acompanhado não vai ser eu, né? Vai ser o Vitor. Né? Eu só vou estar aqui hoje, né, só dando uma ajudinha, porque ele teve um imprevisto no trabalho, mas então nem precisa se acostumar muito com a minha cara aqui não, porque eu vou estar acompanhando junto com todo mundo aí só nos comentários, tá bom? Oxe. Eu acho que se você quiser, a gente já pode começar já. Beleza, você quer falar algumas coisas? Não. Sobre o livro de Mateus? Não, por enquanto não. Eu acho que vai dar tempo ainda do Vitor chegar para participar com a gente. Aí vai ter algumas coisinhas para serem comentadas, algumas curiosidades, mas aí a gente pode falar no final também. Como foi dito ontem, né? Nosso intuito maior vai ser realmente a leitura da palavra, né? Que já é um ótimo começo. Aí, como ninguém pode resistir ao Espírito Santo, se tiver algo assim que quiser falar, pode interromper. As pessoas que quiserem falar alguma coisa no comentário também, a gente vai estar aí para ouvir.
mas nosso intuito central é a leitura da palavra e depois a gente vai crescendo em outros projetos, em outras coisas, porque como foi dito ontem, né? O nosso intuito é sair do automático, é sair daquela coisa monótona de terça-feira, quinta-feira e domingo à noite, mas na segunda a gente volta para aquela coisa rasa, aquela coisa pouca, quando Deus nos chamou para viver, né, no mais profundo, viver em algo muito maior do que essa vida rasa que às vezes, querendo ou não, a gente leva, né? Com certeza. E Nada essa como começar pela palavra. Essa pandemia veio para mostrar isso, né? As pessoas acreditavam que a vida delas como cristãs era só ir para a igreja, estar lá, participar, mas não é. É uma vida constante, todos os dias, a qualquer momento, né? Tá ligado Exato. com Deus. É muito aquela coisa, né, que falavam e a gente às vezes não presta atenção. Nosso culto começa em casa, nosso culto começa quando a gente abre os olhos e, né, levanta da cama. A Uhum. igreja, o culto é só um complemento. É. Momento de adoração com os irmãos, né? Em comunhão com os irmãos. Exatamente. Então, bora para a leitura. Ah, Bora. lembrando, gente, não sei se atrapalha vocês ou não, a minha versão é a NVT, uma versão que eu particularmente, né, amo muito de coração. E a da Rebeca é? NA, Nova Almeida atualizada. Isso. Então, pega a Bíblia e bora acompanhar. Beleza. Ó, vai funcionar assim para quem não sabe, eu leio um capítulo, ela lê outro e assim por diante. Hoje a gente vai a gente tem o objetivo de ir até o capítulo 7, né? Se acontecer de poder ler mais, ou enfim, aí vai a critério, mas por enquanto a gente vai ler assim, tá? Isso. Então tá bom. Vamos lá. Mateus, capítulo 1. A genealogia de Jesus Cristo. Livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou Isaque. Isaque gerou Jacó. Jacó gerou Judá e seus irmãos. Judá gerou Pérez e Zera, cuja mãe foi Tamar. Pérez gerou Esrom. Esrom gerou Arão. Arão gerou Aminadab. Aminadab gerou Nasson. Nasson gerou Salmão. Salmão gerou Boaz, cuja mãe foi Raabe. Boaz gerou Obed, cuja mãe foi Rute. E Obed gerou Jessé. Jessé gerou o rei Davi. E o rei Davi gerou Salomão, cuja mãe foi aquela que tinha sido mulher de Urias. Salomão gerou Roboão. Roboão gerou Abias. Abias gerou Asa. Asa gerou Josafá. Josafá gerou Jorão. Jorão gerou Uzias. Uzias gerou Jotão. Jotão gerou Acás. Acás gerou Ezequias. Ezequias gerou Manassés. Manassés gerou Amon. Amon gerou Josias. Josias gerou Jeconias e seus irmãos, no tempo do exílio na Babilônia. Depois do exílio na Babilônia, Jeconias gerou Salatiel, e Salatiel gerou Zorobabel. Zorobabel gerou Abiúde, Abiúde gerou Eliaquim, Eliaquim gerou Azor, Azor gerou Sadoc, Sadoc gerou Aquim, Aquim gerou Eliúde, Eliúde gerou Eleazar, Eleazar gerou Matã, Matã gerou Jacó, e Jacó gerou José, marido de Maria, do qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. Assim, todas as gerações, desde Abraão até Davi, são 14. Desde Davi até o exílio na Babilônia, 14 gerações. E desde o exílio da Babilônia até Cristo, 14 gerações. O nascimento de Jesus Cristo. O nascimento de Jesus Cristo foi assim. Maria, sua mãe, estava comprometida para casar com José. Mas antes de se unirem, ela se achou grávida pelo Espírito Santo. José, com quem Maria estava para casar, sendo um homem justo e não querendo envergonhá-la em público, resolveu deixá-la sem que ninguém soubesse. Enquanto ele refletia sobre isso, eis que lhe apareceu em sonho, um anjo do Senhor dizendo: José, filho de Davi, não tenha medo de receber Maria como esposa, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e você porá nele o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Ora, tudo isso aconteceu para se cumprir o que foi dito pelo Senhor por meio do profeta. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel. Emanuel significa Deus conosco. Quando José despertou do sono,
fez como o anjo do Senhor lhe havia ordenado e recebeu Maria por esposa. Porém, não teve relações com ela, enquanto ela não deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Jesus. Capítulo 2 agora. Vamos lá. Visitantes do Oriente. Jesus nasceu em Belém, na Judéia, durante o reinado de Herodes. Por esse tempo, alguns sábios das terras do Oriente chegaram a Jerusalém e perguntaram: Onde está o recém-nascido rei dos judeus? Vimos sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Ao ouvir isso, o rei Herodes ficou perturbado e com ele todo o povo de Jerusalém. Reuniu os principais sacerdotes e os mestres da lei e lhes perguntou: Onde nascerá o Cristo? Eles responderam: Em Belém da Judéia, pois assim escreveu o profeta. E você, Belém, na terra de Judá, não é a menor entre as principais cidades de Judá, pois de você virá um governante que será o pastor do meu povo, Israel. Então Herodes convocou os sábios em segredo e soube por eles o momento em que a estrela tinha aparecido. Vão a Belém e procurem o menino com atenção, disse ele. Quando o encontrarem, voltem e digam-me para que eu vá também o adore. Após a conversa com o rei, os sábios seguiram seu caminho, guiados pela estrela que tinham visto no Oriente. Ela ia adiante deles, até que parou acima do lugar onde o menino estava. Quando viram a estrela, ficaram muito alegres. Ao entrar na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, e se prostraram e o adoraram. Então, abriram seus tesouros e a presentearam com ouro, incenso e mirra. Quando chegou a hora de partir, retornaram para sua terra por outro caminho, pois haviam sido avisados em sonho para não voltar a Herodes. A fuga para o Egito. Depois que os sábios partiram, um anjo do Senhor apareceu a José em sonho. Levante-se, disse o anjo. Fuja para o Egito com o menino e sua mãe. Fique lá até eu lhe dizer que volte, pois Herodes vai procurar o menino a fim de matá-lo. Naquela mesma noite, José se levantou e partiu com o menino e Maria, sua mãe, para o Egito, onde ficaram até a morte de Herodes. Cumpriu-se assim o que o Senhor tinha dito por meio do profeta: Do Egito chamei meu filho. Quando Herodes se deu conta de que os sábios o haviam enganado, ficou furioso. Enviou soldados para matar todos os meninos de 2 anos para baixo em Belém e seus arredores, tomando por base o relato dos sábios acerca da primeira aparição da estrela. Com isso, cumpriu-se o que foi dito por meio do profeta Jeremias. Ouviu-se um clamor em Ramá, choro e grande lamentação. Raquel chora por seus filhos e se recusa a ser consolada, pois eles já não existem. A volta para Israel. Quando Herodes morreu, um anjo do Senhor apareceu em sonho a José no Egito. Levante-se, disse o anjo. Leve o menino e a mãe de volta para a terra de Israel, pois já morreram os que tentavam matar o menino. Então José se levantou e se preparou para voltar à terra de Israel com o menino e sua mãe. Soube, porém, que o novo governador da Judéia era Arquelau, filho de Herodes, e teve medo de ir para lá. Depois de ser avisado em sonho, partiu para a região da Galileia. A família foi morar numa cidade chamada Nazaré, cumprindo-se desse modo o que os profetas haviam dito, que Jesus seria chamado Nazareno. Capítulo 3. A pregação de João Batista. Naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia. Ele dizia: Arrependam-se, porque está próximo o reino dos céus. Pois é a João que se refere o que foi dito por meio do profeta Isaías. Voz do que clama no deserto: Preparem o caminho do Senhor, endireitem as suas veredas. João usava uma roupa feita de pelos de camelo e um cinto de couro. O seu alimento era gafanhotos e mel silvestre. Então os moradores de Jerusalém, de toda a Judéia e de toda a região em volta do Jordão iam até onde ele estava, e confessando os seus pecados, eram batizados por ele no rio Jordão. Quando João viu que muitos fariseus e saduceus vinham ao seu batismo, disse-lhes: Raça de víboras, quem deu a entender que vocês podem fugir da ira que está por vir? Produzam fruto digno de arrependimento, e não pensem que podem dizer uns aos outros: Temos por pai Abraão, porque eu afirmo a vocês
que Deus pode fazer com que destas pedras surjam filhos a Abraão. E o machado já está posto à raiz das árvores. Portanto, toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Eu batismo vocês com água, para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de carregar as sandálias. Ele os batizará com Espírito Santo e com fogo. Ele tem a pá em suas mãos, limpará a sua eira e recolherá o seu trigo do celeiro, porém queimará a palha num fogo que nunca se apaga. O batismo de Jesus. Por esse tempo, Jesus foi da Galiléia para o Rio Jordão, a fim de que João o batizasse. João, porém, quis convencê-lo a mudar de ideia, dizendo: É eu que preciso ser batizado por você, e você vem a mim? Mas Jesus respondeu: Deixe por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele concordou. Depois de batizado, Jesus logo saiu da água, e eis que os céus se abriram, e ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. E eis que uma voz do céu dizia: Este é o meu filho amado, em que me agrado. Capítulo 4. A tentação de Jesus. Em seguida, Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de passar 40 dias e 40 noites sem comer, teve fome. O tentador veio e lhe disse: Se você é o Filho de Deus, ordene que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: As Escrituras dizem: Uma pessoa não vive só de pão, mas de toda palavra que vem da boca de Deus. Então o diabo levantou a cidade santa até o ponto mais alto do templo e disse: Se você é o Filho de Deus, salte daqui, pois as Escrituras dizem: Ele ordenará a seus anjos que o protejam. Eles o sustentarão com as mãos, para que não machuque o pé em alguma pedra. Jesus respondeu: As Escrituras também dizem: Não ponha à prova o Senhor seu Deus. Em seguida, o diabo o levou até um monte muito alto e lhe mostrou todos os reinos do mundo e sua glória. Eu lhe darei tudo isto, declarou. Basta ajoelhar-se e adorar-me. Saia daqui, Satanás, disse Jesus, pois as Escrituras dizem: Adore o Senhor seu Deus e sirva somente a Ele. Então o diabo foi embora e anjos vieram e serviram Jesus. O início do ministério de Jesus. Quando Jesus soube que João havia sido preso, voltou a Galiléia. Saindo de Nazaré, mudou-se para Cafarnaum, junto ao mar da Galiléia, na região de Zebulon e Naftali. Cumpriu-se desse modo o que foi dito por meio do profeta Isaías. Na terra de Zebulon e Naftali, junto ao mar, além do rio Jordão na Galiléia, onde vivem tantos gentios, o povo que vivia na escuridão viu uma grande luz, e sobre os que viviam na terra onde a morte lança sua sombra, uma luz brilhou. A partir de então, Jesus começou a anunciar sua mensagem: Arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Os primeiros discípulos. Enquanto andava à beira do mar da Galiléia, Jesus viu dois irmãos, Simão, também chamado Pedro, e André. Jogavam redes ao mar, pois viviam da pesca. Jesus lhes disse: Siga-me, e eu farei de vocês pescadores de gente. No mesmo instante, deixaram suas redes e o seguiram. Pouco adiante, Jesus viu outros dois irmãos, Tiago e João, consertando redes num barco com o pai, Zebedeu. Jesus os chamou, e eles também o seguiram de imediato, deixando para trás o barco e o pai. Multidões seguem Jesus. Jesus viajou por toda a região da Galiléia, ensinando nas sinagogas, anunciando as boas novas do reino e curando as pessoas de todo tipo de doenças. As notícias a seu respeito se espalharam até a Síria, e logo o povo começou a lhe trazer todos os que estavam enfermos. Qualquer que fosse a enfermidade ou dor que estivessem possuídos por demônio, quer sofressem de convulsões, quer fossem paralíticos, Jesus os curava. Grandes multidões o seguiam, gente da Galiléia, das 10 cidades, de Jerusalém, de toda a Judéia e da região a leste do Rio Jordão. Capítulo 5. O Sermão do Monte.
Ao ver as multidões, Jesus subiu ao monte. Ele se sentou e os seus discípulos se aproximaram dele. Então ele passou a ensiná-los as bem-aventuranças. Jesus disse: Bem-aventurados pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados são vocês quando, por minha causa, os insultarem e perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vocês. Alegrem-se e exultem, porque é grande a sua recompensa nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Sal e luz. Vocês são o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada no alto de um monte, nem se acende uma lamparina para colocá-la debaixo de um cesto, mas no lugar adequado, onde ilumina bem todos os que estão na casa. Assim, brilhe também a luz de vocês diante dos outros, para que vejam as boas obras que vocês fazem e glorifiquem o Pai de vocês que está nos céus. Ensino a... Rebeca, Oi. só um minutinho, porque eu acho que agora o Vitor já vai conseguir participar com a gente. Aí Tá, só vou colocar ele aqui, mas aí você já continua a leitura, tá bom? tá. Oi. Pode continuar. Pode continuar. Então, eu estava no versículo 17. Ensino a respeito da lei. Não pensem que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, mas para cumprir. Porque em verdade lhes digo, até que o céu e a terra passem, nem um i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Aquele, pois, que desrespeitar um destes mandamentos, ainda que dos menores, e ensinar os outros a fazer o mesmo, será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que os observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Porque eu afirmo que se a justiça de vocês não excederem muito aos dos escribas e fariseus, jamais entrarão no reino dos céus. Ensino a respeito da ira. Vocês ouviram o que foi dito aos antigos: não mate, e ainda, quem matar estará sujeito ao julgamento. Eu, porém, lhes digo que todo aquele que se irar contra o seu irmão estará sujeito a julgamento, e quem insultar o seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal, e quem o chamar de tolo estará sujeito ao inferno de fogo. Portanto, se você estiver trazendo a sua oferta ao altar, e lá se lembrar que o seu irmão tem alguma coisa contra você, deixe diante do altar a sua oferta e vá primeiro reconciliar-se com seu irmão, e então volte e faça a sua oferta. Então, entre em acordo, sem demora, com o seu adversário, enquanto você está com ele a caminho, para que o seu adversário não entregue você ao juiz, o juiz entregue você ao oficial de justiça e você seja jogado na prisão. Em verdade lhes digo que você não sairá dali enquanto não pagar o último centavo. Ensino a respeito do adultério. Vocês ouviram que foi dito: não cometa adultério. Eu, porém, lhes digo: todo que olhar para uma mulher com intenção impura já cometeu adultério com ela no seu coração. Se o seu olho direito leva você a tropeçar, arranque-o e jogue-o fora, pois é preferível você perder uma parte do seu corpo do que ter o corpo inteiro lançado no inferno. E se a sua mão direita leva você a tropeçar, corte-a e jogue-a fora, pois é preferível você perder uma parte do seu corpo do que o corpo inteiro ir para o inferno. Ensino a respeito do divórcio. Também foi dito: aquele que repudiar a sua mulher deve dar-lhe uma carta de divórcio. Eu, porém, lhes digo: quem repudiar a sua mulher, exceto em caso de relações sexuais ilícitas,
a expõe a se tornar adúltera, e aquele que casar com a repudiada comete adultério. Ensino a respeito de juramentos. Vocês também ouviram que foi dito aos antigos: não faça juramento falso, mas cumpra rigorosamente para com o Senhor o que você jurou. Eu, porém, lhes digo: não jurem de modo nenhum, nem pelo céu, por ser o trono de Deus, nem pela terra, por ser o estrado de seus pés, nem por Jerusalém, por ser a cidade do grande rei. Não jure pela sua cabeça, porque você não pode fazer com que um só cabelo fique branco ou preto. Que a palavra de vocês seja sim, sim, não, não. O que passar disto vem do maligno. Ensino a respeito da vingança. Vocês ouviram o que foi dito: olho por olho, dente por dente. Eu, porém, lhes digo: não resista ao perverso. Se alguém lhe der um tapa na face direita, ofereça-lhe também a face esquerda. Se alguém quer processar você e tirar-lhe a túnica, deixe que leve também a capa. Se alguém obrigar você a andar 1 milha, vá com ele 2. Dê a quem lhe pede e não volte as costas aos que lhe pedirem emprestado. O amor aos inimigos. Vocês ouviram o que foi dito: ame seu próximo e odeie o seu inimigo. Eu, porém, lhes digo: amem os seus inimigos e orem pelos que perseguem vocês, para demonstrarem que são filhos do Pai de vocês que está nos céus. Porque ele faz o sol nascer sobre os maus e os bons, e vir chuva sobre justos e injustos. Porque se vocês amam aqueles que os amam, que recompensa terão? Os publicanos também não fazem o mesmo? E se saudarem somente os seus irmãos, o que é que estão fazendo demais? Os gentios também não fazem o mesmo? Portanto, sejam perfeitos como é perfeito o Pai de vocês que está no céu. Quer ler o 7? Vitor? 6, Pode na ir. verdade. Pode ir. Pode ir? Vou lá. Ensino sobre auxílio aos necessitados. Tenham cuidado, não pratiquem suas boas ações em público para serem admirados por outros, pois não receberão a recompensa de seu Pai que está no céu. Quando ajudarem alguém necessitado, não façam como os hipócritas que tocam trombetas nas sinagogas e nas ruas para serem elogiados pelos outros. Eu lhes digo a verdade, eles não receberão outra recompensa além dessa. Mas quando ajudarem alguém necessitado, não deixem que a mão esquerda saiba o que a direita está fazendo. Deem sua ajuda em segredo, e seu Pai, que observa em segredo, os recompensará. Ensino sobre a oração. Quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas, que gostam de orar em público nas sinagogas e nas esquinas, onde todos possam vê-los. Eu lhes digo a verdade, eles não receberão outra recompensa além dessa. Mas quando orarem, cada um vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu Pai em segredo. Então seu Pai, que observa em segredo, os recompensará. Ao orar, não repitam frases vazias sem parar, como fazem os gentios. Eles acham que se repetirem as palavras várias vezes, suas orações serão respondidas. Não sejam como eles, pois seu Pai sabe exatamente do que vocês precisam antes mesmo de pedirem. Portanto, orem da seguinte forma: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dai-nos hoje o pão para este dia e perdoa nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Seu Pai Celestial os perdoará se perdoarem aqueles que pecam contra vocês. Mas se vocês recusarem a perdoar os outros, seu Pai não perdoará seus pecados. Ensino sobre o jejum. Quando jejuarem, não façam como os hipócritas que se esforçam para parecer tristes e desarrumados, a fim de que as pessoas percebam que estão jejuando. Eu lhes digo a verdade, eles não receberão outra recompensa além dessa. Mas quando jejuarem, penteiem o cabelo e lavem o rosto. Desse modo, ninguém notará que estão jejuando, exceto seu Pai, que sabe o que vocês fazem em segredo. E seu Pai, que observa em segredo, os recompensará. Ensino sobre dinheiro e bens.
Não ajuntem tesouros aqui na terra, onde as traças e a ferrugem os destroem, e onde ladrões arrombam casas e os furtam. Ajuntem seus tesouros no céu, onde traças e ferrugem não destroem, e onde ladrões não arrombam nem furtam. Onde seu tesouro estiver, ali estará também seu coração. Seus olhos são como uma lâmpada que ilumina todo o corpo. Quando os olhos são bons, todo o corpo se enche de luz. Mas quando os olhos são maus, o corpo se enche de escuridão. E se a luz que há em vocês é na verdade escuridão, como é profunda essa escuridão? Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro. Será dedicado a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Ensino sobre a preocupação. Por isso eu lhes digo que não se preocupem com a vida diária, se terão o suficiente para comer, beber ou vestir. A vida não é mais que comida e o corpo não é mais que roupa? Observem os pássaros. Eles não plantam, nem colhem, nem guardam alimento em celeiros, pois seu Pai Celestial os alimenta. Acaso vocês são muito mais valiosos que os pássaros? Qual de vocês, por mais preocupado que esteja, pode acrescentar ao menos uma hora à sua vida? E por que se preocupar com a roupa? Observem como crescem os lírios do campo. Não trabalham nem fazem roupas. E, no entanto, nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como eles. E se Deus veste com tamanha beleza as flores silvestres que hoje estão aqui e amanhã são lançadas ao fogo, não será muito mais generoso com vocês, gente de pequena fé? Portanto, não se preocupem dizendo: o que vamos comer, o que vamos beber, o que vamos vestir? Essas coisas ocupam o pensamento dos pagãos, mas seu Pai Celestial já sabe do que vocês precisam. Busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão dadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias inquietações. Bastam para hoje os problemas deste dia. Eu? Pode ir. 7. O hábito de julgar os outros. Não julguem para que vocês não sejam julgados, pois com o critério com que vocês julgarem, vocês serão julgados, e com a medida com que vocês tiverem medido, vocês também serão medidos. Porque você vê o cisco no olho do seu irmão, mas não repara na trave que está no seu próprio? Ou como você dirá ao seu irmão: deixe que eu tire o cisco do seu olho, quando você tem uma trave no seu próprio? Hipócrita! Tire primeiro a trave do seu olho, e então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. Não deem aos cães o que é santo, nem joguem as suas pérolas diante dos porcos, para que estes não as pisem com os pés, e aqueles, voltando-se, não estraçalhem vocês. Jesus encoraja a oração. Peçam e lhes será dado. Busquem e acharão. Batam e a porta será aberta para vocês. Pois todo o que pede, recebe. O que busca, encontra. E a quem bate, a porta será aberta. Ou quem de vocês, se o filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vocês, que são maus, sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês, que está nos céus, dará coisas boas aos que lhe pedirem? Portanto, tudo o que vocês querem que os outros façam a vocês, façam também vocês a eles, porque esta é a lei e os profetas. A porta estreita. Entrem pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso é o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela. Estreita é a porta e apertado é o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que a encontram. Os falsos profetas. Cuidado com os falsos profetas, que se apresentam a vocês disfarçados de ovelhas, mas por dentro são lobos vorazes. Pelos seus frutos vocês os conhecerão. Por acaso se colhem uvas de espinheiros ou figos de ervas daninhas? Assim, toda árvore boa produz frutos bons, porém a árvore má produz frutos maus. A árvore boa não pode produzir frutos maus, e a árvore má não pode produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e jogada no fogo. Assim, pois,
Pelos seus frutos vocês os conhecerão. Quem entra no reino dos céus? Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia vão me dizer: Senhor, Senhor, nós não profetizamos em teu nome, e em seu nome não expulsamos demônios, e em seu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi claramente: eu nunca conheci vocês. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Os dois fundamentos. Todo aquele, pois, que ouve essas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com forças contra aquela casa, e ela não desabou, porque tinha sido construída sobre a rocha. E todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. O fim do Sermão do Monte. Quando Jesus acabou de proferir essas palavras, as multidões estavam maravilhadas com a sua doutrina, porque ele as ensinava com quem tem autoridade, como quem tem autoridade, e não como os escribas. Gente, durante a leitura eu tive um probleminha aqui com o tripé, mas desculpa aí quem percebeu, viu? Lucas falando da minha blusa. Drizzly. Bom, meninas, boa noite, a paz do Senhor oficialmente agora, né? Entrei aí Assim, na live do nada. E aí, o que vocês têm para falar sobre o que a gente acabou de ler agora? Eu vi que vocês não quis falar nada no começo, né? Já quiseram ler direto. Uma coisa que eu queria comentar ontem, né? Que a gente fez a live teste e leu esses mesmos capítulos. É que, assim, o começo do livro de Mateus conta esse sermão, né? Ele é muito, como eu posso dizer, é um sermão que Jesus usou para ali transformar aquelas pessoas, tipo, para ensinar a elas algo que havia sido distorcido pelos homens, né? Fariseus, saduceus, então. Eu acho que era para colocar o povo no eixo, sabe? Ensinar o evangelho como ele é de fato verdadeiro, entendeu? Sim. E aí, Thalita? O que eu queria comentar é que só durante a nossa leitura, né, como a gente vai percebendo o quão atual a Bíblia é. É incrível como as coisas que estão escritas aqui, se a gente pegar e, né, hoje se encaixa completamente. As nossas ansiedades, os nossos medos sobre o amanhã, isso, né, de fazer o bem e sempre estar demonstrando. Hoje em dia isso é em todo canto você vê, né? As pessoas às vezes só fazem o bem se tiver com o celular na mão para depois postar a foto. Como é importante, de novo eu falo sobre a nossa leitura, porque a gente vai lendo e a gente já vai percebendo, já vai nos encaixando algumas coisas que nós percebemos sobre nós mesmos, às vezes, né? Então é incrível, eu acho incrível como a Bíblia ela é atual, como a palavra de Deus ela se encaixa, né? Como ela é atemporal. E engraçado é que, assim, eu particularmente já li os 4 evangelhos, né? Há mais de uma vez. Só que toda vez que a gente vai ler, a gente sempre aprende uma coisa nova. Deus fala com a gente de uma forma diferente, né? Gente, de novo, meu negócio tá caindo, calma aí. Problemas técnicos. Acho É que o que você agora vai. falou aí dos 4 evangelhos, dos 4 evangelhos, é interessante a gente falar, porque pode ter gente que está assistindo e não sabe, né? Mas esses 4 primeiros livros da Bíblia, né? Da Bíblia do Novo Testamento, né? Mateus, Marcos, Lucas e João, a gente chama ele de os 4 evangelhos, né? Porque eles contêm um conteúdo diferente dos outros, né? Quando a gente vai lendo a Bíblia, a gente vai percebendo que existe textos diferentes, né? A literatura é diferente, né? Alguns são poesias, no caso dos evangelhos, são uma narrativa, né? Tem alguém ali narrando as coisas que aconteceram, né?
gente que viu as coisas acontecendo e está colocando no papel, outro que fez ali ele reuniu, né, as informações do que aconteceu e depois colocou no papel e colocou ali de forma narrativa. Depois, mais para frente, a gente tem Paulo escrevendo as cartas ali para as igrejas e tal. Então, a gente está começando pelos evangelhos, né? E os evangelhos são uma narrativa. E o que eu gostaria de falar agora, para a gente ser bem curto, ser bem rápido, é que o livro de Mateus, né? O Evangelho de Mateus, ele tem um propósito, né? A maioria dos livros tem, principalmente dos evangelhos. E um dos propósitos principais do livro de Mateus é demonstrar que Jesus cumpriu as profecias do Antigo Testamento que falavam sobre o Messias. Então, a gente vai ler mais ainda no livro de Mateus e vai pegar isso na prática mesmo. Mas algum dos versículos que a gente já leu, alguns deles já falam. E quando Jesus fez isso, quando ele falou isso, cumpriu-se o que aconteceu, o que foi dito pelo profeta tal, o que fulano profetizou. Então, Mateus, ele se esforça bastante em colocar Jesus como o Messias que foi prometido no Antigo Testamento. As profecias que foram feitas lá no Antigo Testamento, ele faz questão de até linkar, né, o texto, jogar o texto da profecia e falar, ó, quando aconteceu isso, se cumpriu o que o profeta disse. Querendo dizer, né, diretamente ou indiretamente, que Jesus é o Messias, que Jesus é o escolhido de Deus, o ungido, né? E junto com o propósito do livro de Mateus vem o público-alvo, né? Que é justamente os judeus. Eu acho que é isso, pessoal. Eu posso falar uma coisa? Pode. Então, o que eu tava pensando também é que, assim, como naquela época em que Mateus estava escrevendo, né, o Evangelho, as pessoas elas tinham só os livros do Antigo Testamento, né, como base. Então ele tinha que usar isso que já era comum para eles, né, para poder justificar que Jesus Cristo era o Messias prometido que tinha vindo. E, Uhum. e uma curiosidade que eu até tinha comentado antes com a Thalita mais cedo, Já que ia te uma vez. lembrar disso, hein? Oi? Já ia te lembrar disso mesmo, dessa curiosidade. Eu estava assistindo uma live do Douglas Gonçalves e ele estava fazendo a leitura comentada de Mateus. E uma coisa que eu nunca tinha prestado atenção é que no livro de Mateus, quando ele vai se referir, em qualquer momento, alguma fala de Jesus, que vai se referir ao reino de Deus, ele sempre fala reino dos céus, porque os judeus tinham muito forte aquilo de não usar o nome de Deus em vão. Então, ao invés de escrever reino de Deus, ele escrevia reino dos céus. Mas é tipo a mesma coisa, só que como ele estava escrevendo para os judeus, né? Eu acho que o foco principal dele eram os judeus, então ele falava reino dos céus. E outra, né? O que é interessante é que é reino dos céus, não é reino nos céus, né? Isso, é verdade. É tudo aí. E É aí, isso. Thalita? Fala aí, Thalita. Só tô aqui dando apoio pra vocês. É que dá vontade de continuar lendo, né, gente? Dá vontade, tipo, de nem parar. Verdade. É. Pessoal, é isso. A gente não vai se prolongar muito, porque a gente ainda tem bastante texto para ler nos outros dias. Então, que Deus abençoe a todos vocês que participaram. Obrigado, Rebeca. Obrigado, Thalita, por ter estado com a gente aí, né? Por ter feito, né? Eu vim aqui agora só para finalizar mesmo, né? Mas obrigado, Lida. Obrigado, Rebeca. A todos vocês que estão acompanhando aí. Que Deus abençoe vocês, que a gente possa continuar nesse propósito aí, porque eu tenho certeza que quando chegar no final, a Bíblia vai continuar sendo a mesma, né? O texto vai continuar sendo o mesmo. Agora a gente vai ser diferente. Né? Quem vai mudar Com vai ser a certeza. gente. Amém? Gente, Ô, Rebeca. calma Ah, aí. É só para agradecer mais uma vez a todo mundo que acompanhou, viu, gente? Realmente, muito obrigada. Faz muita diferença. E não se esqueçam de ir chamando, né, amigos, familiares. E bora pro próximo. Vão dando sugestões, o que vocês acham interessante, dias para serem feitos, talvez horários que fiquem mais fáceis para todo mundo e interagindo, né? Isso aqui é para todo mundo se ajudar e todo mundo chegar lá no céu.
E que nem Amém. eu tinha falado no começo da live, né? Não fica só você assistindo, porque isso aqui que a gente está fazendo é importante para todo mundo. Então, começou a live, já envia, já manda pro pessoal assistir e quando não estiver acontecendo, divulga também no status, no stories e é isso aí, vamos pra cima, galera. Aí, pode orar, hein? Eu, Aí. soberano Deus e eterno Pai, nós te agradecemos, Jesus, por essa live, por esse momento, meu Pai, na tua presença, Senhor, que o Senhor venha abençoar este projeto, venha fazer prosperar e que muitas vidas sejam alcançadas através dele, Senhor. Nós sabemos que nós não somos merecedores e não somos nada, e nós precisamos de Ti, e é por causa de Ti que estamos aqui. Continua nos ajudando e usando as nossas vidas como flecha, meu Pai, na mão do valente, para atingir as vidas que estão necessitadas, Senhor. Em nome de Jesus, nos ajuda, porque nós precisamos de Ti e da Tua misericórdia. Amém. Amém, pessoal? Se Deus quiser, amanhã a gente está aqui na mesma hora, tá? Beleza. Yes. Paz, pessoal. Mais fundo. Deus abençoe. Amém. Aí a Thalita vai encerrar, né? Como Não. a frase de ontem, como que sai daqui?